Primeiro estudo sobre respostas da Igreja Católica e a Bíblia. O devoto procura fazer a vontade de Deus, em amor à sua fé, da maneira que foi ensinado. As grandes romarias feitas à cidade de Aparecida do Norte e a Juazeiro do Norte são uma evidência dessa dedicação. Contudo, a autoridade da Escritura não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é seu autor. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 2 a 16. Veja como Tomás à Kempis, da Ordem de Santo Agostinho, comenta. João 14, versículo 6. Sem o caminho, não há ida, sem a verdade, não há saber, sem vida, não há viver. A resposta, sobre a Igreja Católica ser a igreja mais antiga. A história mostra que a Igreja Católica nasceu somente em 325 d.C., com o Concílio de Nicéia, promovido por Constantino. Ela recebeu este nome somente em 381. Que o início da Igreja Cristã foi 300 anos antes em Jerusalém, e não em Roma. Leia 1 Coríntios 16 a 19. E Atos 2, 37 a 47. Segunda resposta, sobre a tradição da Igreja ter o mesmo peso que a Escritura Sagrada. A história mostra que em 1546 a Igreja Católica colocou a tradição eclesiástica em pé, de igualdade com as Escrituras. Por diversos fatores, dificultou-se a livre leitura da Bíblia. Muitos ficaram sem conhecer a palavra de Deus por séculos. Deste modo, milhares de pessoas nasceram, viveram e morreram mergulhadas na superstição, sem terem conhecido o plano de salvação. Jesus condenou duramente tal prática. Mateus capítulo 15, 3 e Marcos 7, 3, 13. A Bíblia responde: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guarde os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio 4, versículo 2. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías 8, versículo 20. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Segundo Timóteo 3, versículo 16. Vocês anulam a palavra de Deus, por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como estas. Marcos 7, versículo 13. Terceira resposta, sobre a Igreja Católica e a interpretação da Bíblia. No Compêndio do Vaticano II, lê-se o seguinte: não é através da Escritura apenas que a Igreja deriva sua certeza a respeito de tudo que foi revelado. Por isso ambas, Escritura e tradição, devem ser aceitas e veneradas com igual sentido de piedade e reverência. Página 127. No Terceiro Catecismo, páginas 152 a 154, lemos que tradição é a palavra de Deus não escrita, mas comunicada de viva voz por Jesus Cristo. Veja Isaías 45, versículo 20. Diz não seguir tradição de vossos pais, e rogar a um Deus que não pode salvar. E pelos apóstolos, e transmitida inalterada de século em século até nós, a tradição deve dar-se o valor que se dá à palavra de Deus revelada, contida nas Sagradas Escrituras. Este ensino anula a suficiência da Bíblia como a palavra de Deus. A própria Bíblia responde: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías 8 e 20. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Segundo Timóteo 3, versículo 16. A Escritura não pode falhar. João 10, versículo 35. Quarta resposta, sobre o ensino da Igreja Católica e o ensino de Jesus. Jesus jamais mencionou ou disse para consultar outros documentos além da Escritura Sagrada. Ao contrário, 1 Coríntios 4, 6 diz: não ultrapasseis o que está escrito. Na verdade, a Bíblia responde severamente: eu, a todo aquele que ouve as palavras desta profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Apocalipse 22, versículo 18. Conclusão.
Se eu seguir o ensino católico, estarei contra o ensino de Jesus, e serei condenado. Claro. Eu escolho ficar com Jesus e a salvação. E você? Esta foi a primeira leitura deste estudo. Fiquem com Deus e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe seu like e se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. Muito obrigado.